Pai, Senhor Jesus Cristo, irmão, glória a Deus, na reflexão da palavra do Senhor, entendemos a sua santa escritura. Amém? Hoje temos base em Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 8, que diz o título: Jesus é ressuscitado. Nós vamos entender alguns mistérios aqui sobre a ressurreição de Jesus, mas não sobre a ressurreição, mas sim o que a Bíblia, como ela confirma, né, com a atualidade de hoje, a sua veracidade das coisas que acontecem. Amém? E diz assim, Marcos 16, do 1 ao... Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, e eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glória a Deus. Amém? Bom, o mistério da palavra queremos expor aqui neste momento são os mistérios que vão confirmar e são confirmados pela ciência de hoje, né? A ressurreição de Jesus, na sua palavra, e não só a ressurreição, mas toda vez que a Bíblia faz uma referência de algum milagre, alguma situação, ela confirma. Deus, ele é tão sábio que ele confirma a veracidade da sua palavra, né, nos tempos, até mesmo nos tempos de hoje. Deus, ele usa da ciência para confirmar a sua palavra, para que o povo não diga que é a história da carochinha. Por exemplo, aqui nessa passagem, quando fala sobre a ressurreição de Jesus, né, Deus, ele faz essa confirmação. Nós vamos estar entendendo agora. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que Jesus Cristo ter ressuscitado é uma falta de interpretação. Estamos dizendo que nós interpretamos errado, né? E que a Bíblia, cada um interpreta da forma que quer. Primeiro, para começo de conversa, a Bíblia não se interpreta de qualquer forma. Não podemos interpretar a Bíblia por nossos próprios, eu acho. Não existe isso. A própria palavra, ela se interpreta por si própria e ela é, né, absoluta. Não tem revelação que venha do próprio homem. Amém? A palavra de Deus, ela é revelada pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer um que quiser ter sua própria interpretação, não será a interpretação do Espírito Santo, mas será a sua própria mesmo. Ninguém com seu próprio conhecimento pode procurar interpretar a Bíblia ou tentar entender pelo seu próprio ponto de vista, porque a Bíblia não é um livro que tem espaço para isso, porque ela mesma, né, se confirma desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento a sua veracidade e de que ela não tem contradição. Amém? Esse é o primeiro ponto aí para o povo. Mas há alguns que acreditam que foi um erro de interpretação que Jesus Cristo não ressuscitou, porque os mortos ressuscitam, né? Mas esses que dizem essas coisas são os mesmos que falam que Jesus
era apenas um homem, um profeta. Não teria o poder de ser ressuscitado para ser melhor do que os outros. Mas nós sabemos que ele era o Filho de Deus Altíssimo, é Deus, e ressuscitou sim dentre os mortos, como diz a palavra. Amém? Mas observe, se a Bíblia quisesse vender um peixe para enganar o povo, a Bíblia não teria, ou Deus quisesse vender um peixe, ou os apóstolos tentando vender algum peixe, não conseguiriam, não precisariam, ou colocariam de maneira diferente a quem contemplou a ressurreição de Jesus. Porque naquela época, irmãos, que Jesus Cristo foi crucificado e estava morto, uma palavra de mulher não valia de nada. Por mais, se uma palavra de uma só não valia de nada, imagine de três, né? Mas exatamente isso. Mas a Bíblia já começa falando da ressurreição, dizendo que 3 mulheres é que foram ao sepulcro e 3 mulheres viram, né, a pedra removida, e que 3 mulheres viram um homem, né, e esse homem deu orientações, né, que era anjo, né, do que eles deveriam fazer. Né? Glória a Deus. Mas sabe o que é interessante? O segundo ponto que ele usa, o primeiro ponto que ele usa mulheres, o segundo ponto é que não é à toa que Deus fez com que 3 mulheres fossem até o sepulcro de Jesus. Assim também a história na Bíblia, né, vai relatar que depois foi Pedro e João ao sepulcro. Né? Sempre a Bíblia está relatando sobre confirmação de ressurreição. Deus vai utilizar que 2 pessoas, né, e logo depois ele apareceu aos 12, confirmando a sua ressurreição. Por que Deus ele colocou 3 mulheres e aparecia sempre para 2 pessoas, depois apareceu para todos? Porque hoje, pela psiquiatria, dizem que se uma pessoa ela vê um vulto ou vê alguma coisa sobrenatural, ela é considerada louca, né? Mas quando 2 pessoas veem a mesma situação, veem a mesma visão, né? Num cérebro diferente, elas conseguem enxergar uma mesma projeção, aí já não é considerado loucura, porque loucura é o que a mente projeta, né? A mente do louco, ela projeta uma coisa só. Mas quando 2 pessoas disseram que viu o sepulcro aberto e viram um homem, no caso era 3, né? Viram o homem sentado ali, deu orientações para as 3 viram, as 3 ouviram, já não é considerado hoje como loucura, porque se alguém ouvir uma voz ou ver um vulto, ela sozinha é louca, mas quando se contempla de outros olhos de mais 2 pessoas, de 2 pessoas ou mais, já não é considerado mais loucura, realmente é uma visão. É interessante que Deus sempre usou esse ponto. Quando apareceu para Paulo, ele caiu, o povo ouviu a voz, né? Estava com ele, ouviu a voz. Daniel, quando o anjo apareceu, as pessoas também ouviram a voz, Daniel viu a visão. Então Deus sempre utilizou 2 pessoas para mais. Por quê? Porque ele sabe, né, que 2 pessoas para mais não é já considerado mais loucura. É aquele caso de alguém chegar e falar, você está vendo o que eu estou vendo? Se alguém falar assim, não, não estou vendo nem ouvindo. Isso é coisa da sua cabeça. Aí exatamente, é considerado como loucura. Mas quando eu digo, não, eu estou vendo sim, e estou ouvindo, aí realmente é algo sobrenatural. É isso que diz a psiquiatria aí. O povo que estuda ainda e está na escola, está na faculdade, pode puxar e vai confirmar. Amém? Interessante também que nesse segundo ponto é justamente isso, né? Porque Deus, Jesus, ele logo, né, permitiu e apareceu primeiramente para mulheres, e eram 3, não era só 2, né? Para 2 ou mais pessoas já não é mais considerado loucura, né? Em nome do Senhor Jesus, ou projeção da mente.
mas é algo sobrenatural mesmo, algo que é palpável. Legal. Aí é assim que Deus ele vai confirmando a sua palavra, né? Que até mesmo elas ouviram o anjo falando: olha, Jesus disse que está indo para Galileia, avisa a Pedro, né, que ele está esperando vocês lá, como ele tinha ordenado, né, ficar aí na Galileia, né. E é interessante que as três ouviram essa mesma situação. Quando chegaram para contar para os discípulos, nenhum deles acreditaram e falaram ainda que eu estava meio doida, né? Alguns vão dizer que realmente uma das mulheres lá estavam doidas, estavam loucas. Mas para que o povo entenda, né? Quer falar, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, né? Mas a Bíblia, Deus ele escreve justamente nesse ponto. Depois ele apareceu para os 12 discípulos. Então, se dois ou mais, né? Mais de duas pessoas já não é mais loucura, imagine para 12. Outra coisa que o povo pode ficar abismado, mas é que a própria ciência mesmo confirma a veracidade, é que Deus, Jesus Cristo, quando foi subir para o céu arrebatado, a Bíblia fala assim que uma multidão de 500 pessoas viu ele subindo. Agora, imagina só, 500 pessoas vendo a mesma visão. Se uma pessoa só visse Jesus subindo, eu vi Jesus subindo, não, mas eu não vi nada. E você, cada um perguntar para as outras 497, não ia dar 98, né? Não ia dar em nada. Eu falava que era loucura mesmo. Mas 500 pessoas afirmando a mesma situação, vendo a mesma situação, aí já era diferente. É interessante que até os soldados, né, eles contemplavam coisas sobrenaturais que não eram loucura, né? Sempre tinha 2 soldados ou mais, ou tinha 4 soldados ou mais, né? Então, vê como que a Bíblia tem esses mistérios, né? Por que Deus enviava 2 pessoas para aparecer? Por que Deus usava 3 ou mais, 2 ou mais pessoas para fazer as coisas, os sinais, os milagres? Justamente por isso. Porque ele sabia que hoje, né, os éticos e a psiquiatria ia afirmar que já deixa de ser loucura quando é contemplado por 2 pessoas. Amém? Então esse é um mistério da palavra de Deus. Deus abençoe.